Então, antes de aprender a montar um cubo, é importante saber que existem 3 tipos de peça diferentes, tá bem? Que são os centros, os meios, que são esses aqui, ó, que ficam entre duas quinas, e as quinas, né? Esses aqui. As 4 quinas aqui, 4 meios, em cada face, é claro, e um centro só, tá bem? Então, vou desmontar o cubo para mostrar essas 3 peças. Pronto, aqui está um bom exemplo dos 3 tipos de peça que a gente tem no cubo. Também o mais importante de todos é o centro, tá? Que é a peça aqui do meio, que tem toda face tem uma peça do meio, não é? Essa peça ela é imutável, porque ela literalmente é parafusada a esse eixo. Então, independente de como eu misturar o cubo, por exemplo, o branco sempre vai estar o oposto do amarelo, o centro laranja sempre vai estar o oposto do vermelho, e por fim o verde sempre vai estar o oposto do azul, independente da maneira que eu misture. Por quê? Por causa desse eixo é fixo, é parafusado, literalmente, olha lá. Literalmente é parafusado, então isso não tem como embaralhar eles entre si, tá bem? Aqui. O outro tipo de peça é essa aqui, ó, que fica no meio, tá bem? Aqui tá um exemplo dele, opa, aqui tá um exemplo dele, que eu tirei aqui do meio, né? Que fica entre duas quinas, que eu tive que remover. Pronto, ele fica aqui. Perceba que essa peça, as outras duas que a gente vai aprender, elas são misturáveis, né? Exceto a do centro, que já tá lá fixa. E esse é o primeiro exemplo de uma peça que se mistura no cubo, né? Ela não é parafusada nada. E perceba, eu não sabia disso quando eu comecei a aprender. Eu pensei que cada adesivo do cubo era uma peça isolada, né? Eu conseguiria separar esse vermelho deste branco. Mas como tu consegue ver aqui na peça física, é impossível, né? Onde esse adesivo branco for, o verde vai junto, né? Porque fisicamente é uma peça só. Então, toda peça de centro, essa aqui que é parafusada, só tem um adesivo, né? Tudo bem. Toda peça de meio, que é essa aqui que fica entre duas quinas, sempre vão ter 2 adesivos. Então, toda vez que a gente for no passo, né? No passo a passo do cubo, que a gente tiver que trabalhar com os meios, a gente sempre vai se preocupar com essas duas cores. Então, para montar o branco, essa peça branca corretamente, a gente teria que montar o verde também junto corretamente. Então, o lugar certo dela seria aqui, não é? Branco com branco e verde com verde, sempre tomando como base os centros do cubo, porque eles são imutáveis, né? Ok? E por fim, a peça mais difícil é a quina, porque ela possui 3 cores, tá bem? Ela fica aqui nos cantos do cubo, no caso ali, o certo seria aqui, ó. Pronto, tá no canto certo. Então, toda vez que a gente for precisar montar uma quina de uma cor, a gente tem que se preocupar com 3 cores em simultâneo, porque uma quina é composta por 3 adesivos que elas não conseguem se dissociar uma da outra, tá bem? Então, para onde este branco for, ele vai levar junto esse verde e esse vermelho. Então, se eu quisesse montar essa peça corretamente, eu teria que me preocupar em botar ela no canto, na quina, onde se encontram esses 3 centros, que seria o branco aqui, o verde aqui, associado a esse centro, e o vermelho associado a esse centro. Então, toda vez que a gente trabalhar com quinas, a gente vai se preocupar com os 3 centros ao mesmo tempo, a quem ele pertence, ok? Quando a gente for trabalhar com meios, a gente tem que se preocupar a 2 centros que ele pertence, né? O branco e verde aqui, por exemplo, branco, o centro branco e o verde. Então, o lugar certo dele era aqui. E os centros, a gente não tem que se preocupar em montar eles, porque mesmo com o cubo embaralhado, ele vai estar já no lugar correto. Então, os centros servem para a gente como base. Olha, se o meio, essa parte do meio aqui for branco, então todas as outras peças têm que seguir o meio, tá bem? Não adianta você montar um cubo inteiro, por exemplo, montar essa face inteira aqui, ó, essas bordas inteiras aqui, de vermelho se o centro é azul. Esse centro não é mutável. Então, a gente sempre tem que partir do centro e aí montar o resto do cubo tomando como base ele, tá bem?